Graça e paz a todos, que Deus, mais uma vez, possa falar conosco através dessa palavra, amém? Então, sem demora, eu quero trazer uma mensagem aqui do Senhor para as nossas vidas. Ele falou no meu coração sobre espinhos e as rosas. Mas antes, vamos orar? Curva sua cabeça. Senhor, nós queremos, mais uma vez, na Tua presença, entregar este momento. Nós queremos entregar o nosso coração neste momento, os nossos ouvidos, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a Tua palavra venha mais uma vez nos edificar, nos transformar, nos encher de esperança. Em nome de Jesus, abençoe mais um dia de culto, um dia na Tua presença. Nós te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então nós vamos falar de rosas e espinhos. Amém? O Senhor nos fez conforme a sua imagem e semelhança, mas é claro, não foi conforme a imagem física, né? Fomos criados conforme a sua imagem e semelhança à índole de Jesus, conforme a índole de Jesus. E o que significa índole? É um substantivo feminino, que é um conjunto de traços e qualidades inerente ao indivíduo desde o seu nascimento. Pode se chamar de caráter, inclinação, temperamento. Amém? Então, antes da queda de Adão, ele expressava a índole, o caráter de Cristo, expressava a pureza, santidade do Senhor. A Bíblia fala que, lá em Hebreus 12, 14, que seguia a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E Adão era santo, porque ele via o Senhor face a face. Então ele conseguia ver, ele falava com o Senhor, a própria Bíblia diz isso. Lá em Gênesis 3, versículo 8, diz que ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então, eles viam o Senhor. Então, depois que eles caíram, eles escondiam da face do Senhor. Eles viam o Senhor face a face. Mas depois da queda, o que sobrou para Adão? Somente espinhos. Ele era uma rosa formosa, cheirosa, mas só sobraram espinhos. Lá em Gênesis, ainda no capítulo 3, versículo 17 e 18, a palavra do Senhor diz assim: E Adão disse, portanto, o Senhor disse a Adão, portanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então podemos entender aqui que antes da queda de Adão, a terra era abençoada. A terra era próspera, e não produzia espinhos, só flores, só... É o que dá para entender desse versículo. Não produzia nem espinho, nem cardos, nem matos. Era árvores frutíferas, só coisas boas. Então, e o espinho aqui que Deus falou que ia produzir a terra, é um sinônimo de dor e sofrimento. Então podemos ver que Adão no início não tinha espinhos em si, não tinha dor, não tinha sofrimento. Depois da queda, esses espinhos constantemente nasciam, essas dores, esse sofrimento. Começou com a morte de um filho, matando o outro. Perdeu dois, porque um morreu e o outro teve que ir embora. Então eles não começou as dores e o sofrimento ali, por causa do pecado. E Adão, no começo, não tinha isso em si. Mas depois da queda, ele constantemente começou a produzir. E eram produzidos sem controle. Espinhos, dores, sofrimento, produzia. Por causa dele, a terra foi amaldiçoada. Ficou maldita a terra. Então a Bíblia diz no final do versículo 19 de Gênesis 3, porquanto és pó e em pó te tornarás. Então, não somente a terra ficou amaldiçoada, mas também o homem.
Depois da queda, o homem perdeu a semelhança, a imagem de Deus. E também, quando nós perdemos essa semelhança, nós andamos malditos, somos vagantes pela terra. Não temos pai, não temos não conseguimos enxergar além. Então, Adão perdeu tudo isso. E um homem que via Deus face a face. Aí começou todos os problemas da humanidade, não é? Pois recebemos sem pedir, sem querer essa herança. E sem saber, nós desde o nascimento estávamos produzindo em nós espinhos. E como muda isso? Como é que muda? Se desde o nascimento a gente começa a produzir dores, problemas, se começa a vir, já vêm todos os problemas, porque nós herdamos de Adão. Sabe como muda isso? Nascendo de novo. É simples. Aceitando o Evangelho e nascendo de novo. Mas aí você se pergunta, eu já me perguntei isso também, mas eu já nasci de novo, sou crente. Mas quando eu olho para dentro de mim, vejo que ainda estou produzindo alguns espinhos. Aí como é que a gente consegue mudar essas coisas? A Bíblia fala, alguém pregou esses dias sobre Filipenses 2,5, que a Bíblia fala assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse que houve em Cristo Jesus? No versículo 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então, qual é o sentimento que houve em Cristo Jesus? Eu vim para servir. Eu sou Deus, ele sabia quem ele era. Eu sou Deus, mas eu vim para servir. Que haja esse sentimento em nós. Que nós possamos achar esse sentimento em nós. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É o sentimento de amor, o sentimento de esvaziar-se, de compreender a outra pessoa. Jesus andou no meio de espinhos, não foi só no meio de rosas. Tinha muitas rosas perto dele, mas tinha muitos espinhos. Por exemplo, Pedro, Judas, tinha muito espinho no meio dele, ele sabia, nem por isso ele destratou ou fez acepção, como muitas vezes nós fazemos, né? Aí você fala, entendi então. Mas fazendo isso eu vou conseguir tirar todos os espinhos que nascem em mim? Olha, infelizmente eu não quero te desanimar, mas talvez não. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo de 7 a 9, um homem que se converteu, um homem que escreveu várias epístolas para várias igrejas, um homem bem conhecido, todo mundo prega em cima das palavras que ele escreveu, inspirada pelo Espírito Santo. Paulo, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de 7 a 9, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então o apóstolo Paulo teve que aprender a conviver com aquele espinho. Deus não tirou. E você? E eu? O que vai fazer se tiver que lidar com espinho por toda a sua vida aqui na terra? O que você vai fazer? Seja ele qual for, seja qual espinho for. Se seu espinho for sua esposa, ou seu marido, e aí? Por isso que a gente aconselha, para quem quer casar, né?
Então a palavra de Deus, você tem que buscar em Deus um marido, uma esposa. Sempre assim, nós temos que buscar tudo em Deus. E não é diferente com o marido e com uma esposa, porque você vai viver com ele ou com ela o resto da sua vida, não é? Então você que quer casar, ore e peça para que Deus escolha o melhor para você. Escolha o marido e a esposa, porque ele vai escolher o melhor. Porque o homem escolhe pelo olhar, a beleza exterior. Mas Deus vê também a beleza interior, que nós não vemos, ele vê. Então é melhor Deus escolher, não é? Um casal, quando começa um relacionamento, tudo são flores, não é assim? A moça é uma verdadeira rosa cheirosa, é linda, maravilhosa. Um homem é o verdadeiro cavalheiro, um Dom Juan. Mas o que o homem não sabe é que quando ele casar, ele estará levando para casa não somente uma rosa, mas também espinhos. E a moça estará levando não só um cavalheiro, mas às vezes um jumento grosso. E é isso. E vai ter que lidar com aquilo. Quando Deus escolhe, não é que você não vá passar dificuldade, você vai passar num casal, num relacionamento. Mas vai ser muito melhor do que você escolher com seus próprios olhos. Não é? Agora, eu quero falar mais um pouco das rosas e os espinhos em relação à pregação do Evangelho. Mas como assim, né? Quem nunca criticou a atitude do profeta Jonas? Eu sei que por várias vezes eu critiquei. Por quê? Tentando fugir da presença do Senhor, para não levar a mensagem aos habitantes de Nínive. E muitas vezes nós fazemos o mesmo que Jonas. Somos juízes. Escolhemos quem merece e quem não merece. Fazemos acepção de pessoas. Queremos investir em rosas, em pessoas boas que não nos traz problemas. E deixamos espinhos de lado. Não nos importamos com os espinhos. Não queremos pessoas que nos machuquem. Nós queremos rosas, pessoas cheirosas, pessoas lindas, maravilhosas. Mas a rosa, antes de ser rosa, no broto dela nasce um espinho. No tronco dela é espinho. Depois que ela vira aquela rosa maravilhosa, linda, não é? Mas eu quero te dizer que existe uma vantagem tremenda nas flores com espinhos. Os espinhos servem para reter água. Já observou o cacto? Então o espinho serve para absorver e reter mais água. A planta ela fica umedecida por conta dos espinhos. Sabia disso? Você já viu o cacto? Aquele bicho espinhoso, espinhento. Mas ele mata a sede de muita gente. Então eu quero te dizer assim que muitas vezes, querido, as pessoas que nós evangelizamos hoje, a pessoa que ninguém dá nada por ela, um dia eu fui isso, ninguém dava nada por mim, porque era um espinho, não servia para nada, espinho só para machucar, machuquei muita gente, não é? E é assim que a gente é, um cacto, você não pode nem chegar perto, tem? Só que ele tem essa vantagem, ele mata a sede, e nós devemos ser, mesmo com espinhos que há em nós, nós devemos matar a sede de muita gente. Tem muita gente sedento, e sedento de Deus, da palavra de Deus. Então, às vezes, Deus nos dá um espinho para evangelizar e para cuidar. E não é fácil cuidar de espinho. Muitas vezes sairemos feridos, machucados. Não devemos fazer como Jonas, pois muitas pessoas só aprenderam em toda a sua vida a cultivar espinhos. Sabe para quê? Para se protegerem, porque o espinho também das plantas serve para proteger de outras espécies. Então, muita gente só aprendeu, cresceu se protegendo, talvez por conta do pai, da mãe, da família, que sempre os agrediam. Crianças crescem e se fecham, criam espinhos
E quando você vai, a única defesa que ele tem é o ataque. Ele só sabe atacar. Então nós não devemos julgar, nós devemos acolher. E vai ser difícil? Vai, irmão, porque muitas vezes nós vamos nos ferir por conta desses espinhos. Eles vão nos machucar. Mas cada abraço, eu quero te dizer, que você dá numa pessoa dessa, você vai quebrando cada espinho que há na vida dela. Porque ela vai aprendendo o que é o amor, o que é ser abraçado, porque a vida inteira dela ela não teve isso, ela só teve xingamentos, foi sempre amaldiçoada, né? Sempre ouviu palavra de baixo calão, sempre foi xingada, nunca foi respeitada. Então ela só tem isso nela. Então quando uma pessoa vem falar com ela, ela automaticamente ela põe os espinhos para fora. Então, muitas vezes nós devemos abraçar os espinhos, ainda que ele nos machuque. Nós vamos sair feridos, machucados, mas precisamos aprender a abraçar esses espinhos. Porque por conta disso pode nascer uma rosa formosa, maravilhosa. Então a rosa, muitas vezes que existe dentro dela, pode desabrochar. E eu e você, nós podemos cooperar para que essa pessoa mostre não só os espinhos, mas também a rosa que existe nela, amém? A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 3,9 que nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia também diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus, está lá em João 16,8. Então, o que nós fazemos? Se o Espírito convence, então não preciso pregar. Mentira, nós precisamos levar, nós precisamos abraçar esses espinhos. Quem convence é o Espírito Santo. Mas você pode cooperar, porque a palavra do Senhor diz que Deus, Ele opera. E nós cooperamos. Sabe o que quer dizer isso? Deus opera tudo. E nós somos cooperadores. Ele se agrada de nós. Ele nos chamou para cooperar com a obra dele. É um privilégio, na verdade, ser um cooperador de Deus, da obra de Deus. Você vê a mudança em uma pessoa que só trouxe espinhos a vida inteira nela, e você vê desabrochar uma rosa, começar a nascer uma flor, e a pessoa mudar. Isso é tremendo. Isso é um tesouro maravilhoso. Isso não tem como pagar. Não tem como uma pessoa pagar, não tem como eu pagar um espinho, pagar por outra pessoa que um dia me abraçou, mesmo se machucando comigo, mas ela me abraçou, me aceitou, e nós devemos continuar fazendo isso. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então Deus escolheu eu e você para sermos cooperadores da sua obra, amém? Que privilégio! E eu quero encerrar aqui falando de acepção. Quando eu falo de acepção, eu lembro que um dia Pedro ele estava lá na varanda da casa lá e apareceu um lençol. Você conhece a história? Ela está lá em João no capítulo, aliás, em Atos no capítulo 10, versículo 15. Capítulo 10, todo esse versículo. E desceu esse lençol com um monte de animais impuros, e ele era judeu, eles não podiam comer animal com unhas fendidas, porco, essas coisas aí, né? E ele falou, não, Senhor, não vou comer isso. Só que Deus estava falando para ele, lá no verso 15, Deus fala assim, ó, não faça tu comum o que Deus purificou. E muitas vezes nós falamos, não, Senhor, esse não merece, esse aí eu não vou levar. Hoje eu digo para você aqui, não faça o espinho comum no qual Deus já purificou. Esse espinho que Ele mandou você evangelizar e abraçar, ele já está sendo purificado pelo Senhor. Nós não vemos, mas o Senhor já está purificando. Não faça acepção de pessoas, não faça como Pedro. Não, Senhor, eu não chego nem perto dessas coisas imundas. Não, Senhor, que eu possa abraçar ainda que eu me machuque, ainda que eu me fira, mas me dá, Senhor, esse sentimento que houve em Cristo Jesus, porque um dia Ele me abraçou, mesmo eu tendo ofendido, machucado, batido, espancado, colocado uma coroa de espinhos nele, Ele me aceitou e me abraçou.
E eu pude sentir o amor de alguém que não fez acepção comigo. Mesmo eu sendo o que era, ele me abraçou. E nós devemos fazer isso com outras pessoas. Amém? E um dia nós vamos poder pegar esse espinho que nos machucou tanto e vamos poder abraçar e sentir o perfume suave de Cristo, porque desabrochou nele uma rosa. Então, em nome de Jesus, que essa palavra fique no teu coração para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.